Saudações a todos. Olha só, Marcelão, a gente estreando mais um formato, né? O videocast, né? Videocast, Gustavo. A gente fazendo vários podcasts ao longo do tempo. Acho que videocast a gente ainda não fez, por isso que esse primeiro aqui, a coisa dentro do estúdio ainda estava se ajeitando, né? Mas eu até fiz a barba e o cabelo. Para aparecer para as câmeras, tá? E a gente está fazendo, então, o primeiro videocast, primeira edição do videocast do Coletivo Catarse, né? E Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre. E a gente está sendo motivado a fazer esse primeiro e o segundo, que vai vir já na sequência, né? Como parte do programa, né? Do projeto Decola Hip Hop RS. Isso aí. Né, que a gente fez oficinas, né, no Museu do Hip Hop, né, a ONG SUV, com o DJ Piá, Negra Jaque, né, que está coordenando, e é um projeto... Um programa fantástico de fomento a todas a cultura hip hop, a cultura do rap, todas as né? suas facetas, né? E parte disso nós também estamos produzindo conteúdo. E é a ONG SUV, né, que está tomando conta disso, que foi a proponente, mas isso está sendo disseminado e distribuído inteiro, em várias iniciativas. Tem gente fazendo clipe, tem gente fazendo até desfile. Todas as projeções do hip hop, né, a gente está vendo, a gente observou nas oficinas que a gente teve. E a nossa parte, como produtores audiovisuais, a gente propôs, então, fazer videocast. Vamos trazer a questão indígena no hip hop, então. Isso aí. Né? E aí o Marcelo está produzindo esses dois programas, trazendo os convidados, né? E aí a gente vai falar, então, no ritmo e poesia das vozes indígenas do Brasil. Com quem a gente está hoje no estúdio, Marcelão, e também, né? Também. Fora do estúdio, mas aqui. Então tá, gente, vou começar aqui pelo estúdio, né? Que está aqui na nossa frente, nosso amigo Nando Choclen. Saudação, Nando. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, muito feliz aqui participando, né? Obrigado pelo convite e vamos fazer aí um videocast sensacional. Né? Pô, Nando, a gente se conheceu ano passado no encontro de cineastas indígenas também, promovido pelo Coletivo Catarse e outras instituições lá na Retomada Caingangue, né? Sim, e agora tu vem falar aqui um pouco para nós sobre a outra arte que tu faz, né? Que é a música. Exatamente. Eu acho que é muito legal isso, até a gente estava conversando antes ali em off, né? A terceira vez que eu estou voltando aqui para o Rio Grande do Sul, então é importante a gente estar divulgando, levando, né? Assim como eu me propus fazer música para levar as demandas da minha comunidade, e a gente precisa de espaço para isso também, né? E o coletivo proporciona nós para isso. A gente está aqui para isso. É importantíssimo. E desde já agradeço em nome de todos os povos indígenas essa oportunidade que a gente tem de ter voz. Ter voz não, de ampliar a nossa voz. Porque voz a gente colabora um pouquinho para amplificar uma voz que já vem retumbando, já vem sendo gritada, né? Falando coisas importantes há séculos. E é bom ver que a gente não está sozinho também, sabe? ótimo, Nessa luta por um mundo melhor, enfim. Bom, e uma das coisas legais de começar a fazer a produção foi começar, né, a conhecer artistas indígenas que estão inseridos nesse mundo do hip hop. E foi muito legal conhecer a nossa outra convidada que vem direto do Mato Grosso, né? Tá num fuso horário diferente, que o Brasil é um país muito grande, né? Para ela é 1 hora mais cedo, né? A MC Anarandá. Tudo bom? Fala para nós aí, Anarandá, como é que estás? Boa tarde, só corrigindo, é Mato Grosso do Sul presente aqui, MC Anarandá na voz. Eu falei Mato Grosso, falou Cuiabá, inclusive. Mas não era o fuso horário de Cuiabá, não é o mesmo fuso horário de Cuiabá ou é Campo Grande o fuso horário? É o mesmo. É Campo Grande, amigo, é Campo Grande. Muito bem, né? O videocast também é aula de geografia. Muito bem, eu estou muito feliz de estar participando desse coletivo Catarse. Para mim é uma honra estar sempre presente, trazendo as vozes das mulheres indígenas através da música. Isso, para mim, é um encontro assim que a gente tem todos os dias com pessoas diferentes, com lugares diferentes. Tenho certeza que o público também são pessoas da diversidade, da representatividade. Isso, para mim, estar presente aqui é a mesma coisa vocês ouvirem a voz dos nossos antepassados, que são nossos ancestrais. Muito legal. Olha só, também para complementar, vou mostrar aqui para vocês, ó, Verá Chunu, nosso parceiro, cineasta, videomaker, fotógrafo, também está aqui no programa junto conosco. Saudação aí, Verá. Dali. Voltando aqui então para a gente. Então, a gente vai começar falando sobre, perguntando para os nossos convidados, né, os nossos dois convidados, como é que vocês entraram nessa, né, do rap, né, do hip hop,
sendo que é um movimento tão característico e criado lá no interior, não é no interior, né? É no meio urbano, é lá em Nova York, né? Nos subúrbios de Nova York, né? Como é que isso veio anexar na cultura de vocês e na projeção das histórias? Porque acaba sendo, né? Os negros daquela época tinham vontade de cantar a sua história, né? Por isso que é rhythm and poetry, né? Vinha ritmo e poesia, mas falavam das suas realidades. Como é que vocês fazem essa conexão no trabalho de vocês? Então, assim, ó, eu, em respeito muito à história do rap, como você já introduziu muito bem, eu não me considero um rapper, né? Inclusive, eu acredito, assim, que o rapper, ele me ajuda muito na minha proposta, né? Que é a minha fala, a minha música. Então, ele me ajuda muito, mas eu respeito muito a história do rap, a história de luta do rap, e eu não posso, sei lá, eu me sinto meio intruso se eu, né, me denominando um rapper. Então, em respeito ao rap, eu uso os beats para fazer as músicas, que me ajuda muito, e é o que eu uso porque me aproxima muito do jovem. Então, essa aproximação do jovem é o que me faz ir muito por esse lado do rap. Eu acho que é assim que é o meu público, né? Eu por exemplo, ontem eu toquei num festival e vi crianças, né, inclusive da etnia Guarani, que estavam lá, e depois eles conversando comigo e eles falando do quanto eles se sentiram representados e ver outro indígena, né, independente de seja outra etnia, mas um indígena lá, né, falando sobre a luta do povo e tal. Então, se referência nesse sentido é massa. Mas, assim, em respeito ao rap, eu não digo que eu sou um rapper, mas ele me ajuda muito na minha proposta do que eu tenho de passar a minha mensagem. Eu acho que é um casamento, assim, bem É uma feliz. ferramenta de comunicação fantástica, Sim, né? sim. Mas, assim, eu eu evito essa palavra de dizer Sim. que eu sou um rapper, porque eu não considero, sei lá, respeitando a luta também, né, da origem do rap. Então, eu procuro estudar sempre, né, até que quando tu falou, assim, eu pensei, poxa, eu sei essa história porque eu procuro estudar a história do rap para justamente eu falar sobre isso, né? Então, agora, assim, a gente está com outro jeito de contar nossas histórias, né? A gente fala sobre músicas, né? Tem música indígena, música de luta, cada povo tem a sua representatividade na música. Mas também poder usufruir do rap e de toda dessa luta para trazer nós também a nossa luta, tanto para o indígena quanto para o não indígena também, que curte o rap, que curte a luta e também possa escutar a nossa voz através desse segmento musical que é fantástico. Acho que é isso. Eu não sei, Anarandá, se tu chegaste a ouvir toda a minha pergunta, né? Mas eu queria que tu falasse assim como é que foi a tua introdução com o rap, por que decidiste, né? Tu te chamas, né, MC, né, Anarandá, e por que usar o rap, como é que isso veio na tua caminhada, né? Como é que isso agrega na cultura indígena também? Sim, eu sou do povo Guarani Kaiowá, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E eu aprendi o português aos meus 15 anos, eu tive esse desafio. E, para mim, ser uma cantora de rap nos dias atuais, a inspiração para mim foi o meu próprio povo, principalmente as mulheres e também as crianças, na qual, aqui no nosso território, eu busquei a forma das pessoas ouvirem a nossa realidade, o que a gente passa no nosso dia a dia, e trazer as vozes das mulheres através da música, que para mim é o meu hino de resistência. É meu hino de resistência para que as pessoas possam ouvir a nossa realidade, que no território a gente tem várias nossas vivências, as nossas crenças, e também retratar o quanto nós mulheres a gente sofre o apagamento histórico de várias formas, e isso me incomodava muito. Então, quando o rap, eu descobri que uma música que trata da realidade de cada um, eu falei, por que eu não posso cantar a realidade do meu povo, onde possa ser uma arma, uma ferramenta para mim poder usar e falar o que acontece dentro do território, fora do território, e ser um instrumento para mim. Então, hoje em dia, o rap, para mim, é meu hino de resistência, a minha força, e tudo que nela eu expresso, as minhas dores, as minhas dificuldades, quanto o amor, quanto tudo que eu vivo, eu sinto que ela nasceu para ser o nosso instrumento, a nossa ferramenta.
E como é que tem sido a receptividade do pessoal, até mesmo do teu próprio povo ou das pessoas que acabam te escutando? No início, eu tinha muito preconceito pro lado machista, eu sofria muito o machismo, é o machismo que fala, né? O preconceito por eu cantar uma música que só cantava os homens, que a mina não rimava. Que a mina foi feita para cantar o refrão da música. Então, esse discurso que eu ouvia das batalhas, quanto da cidade, no território, as pessoas me falavam, não combina com você cantar rap, o rap é para os homens cantar. E aí, quando eu comecei a estourar na pandemia, dizer que o rap também uma mulher pode cantar, as pessoas começaram a olhar de uma forma diferenciada para a música na qual represento, do que mensagem eu quero passar. No início ela tem pontos negativos, assim, de que os homens vê, que fala assim, você canta mesmo? Então manda uma rima improvisada. Eu tive que mostrar a todo momento que eu sei realmente fazer aquilo, então isso me incomodava muito, porque e também me tentava silenciar, porque eu rimava sobre as mulheres, eu rimava sobre assédio, feminicídio, eu rimava também sobre amor e ódio, então eu trazia tudo na mesma rima, e as pessoas falavam, nossa, Narandá, isso não é para uma mina cantar, é para o homem cantar. Eu falo assim, mas eu sou a resistência, eu quero representar através da música, né, as minhas vivências e ser a protagonista da minha própria história. Eu não quero que um homem fale de nós mulheres, sendo que eu sinto o que as mulheres passam, então as mulheres vão se identificar. Então, quando depois da pandemia, as pessoas começaram a receber minha arte de forma mais respeitosa, assim, de me chamar nos festivais, me chamar no sarau, participar de um podcast, videocast. Então, eu tive esses desafios que eu enfrentei. Em toda comunidade onde eu chego, falo da minha rima, eu recebo um acolhimento de que eu nasci para ser a voz do meu povo. Então, conseguiste com perseverança estar representando mesmo. Com muita luta, já tive meus altos e baixos, com certeza, como artista. A minha arte foi muito desvalorizado esse tempo atrás, de que ao ponto de descobrir, eu não vou negar, eu vou falar também aos artistas para ouvir esse podcast também, que tem muito nesse mundo, a gente tem muitas pessoas que desvalorizam a nossa arte. Eu já participei de alguns festivais que para mim falaram que era um festival de participação, que eu não recebia cachê nenhum. No final, eu descobri que esse festival tinha cachê para as pessoas brancas, não para o indígena. Então, fui, corri atrás e até que consegui, que eu não aceito, eu não aceito menos, porque nós, povos indígenas, também é um desafio, porque a gente, nós mulheres que somos artistas também, a gente tem duas escolhas na vida para a gente fazer. Uma é investir no boleto, pagar o boleto ou investir na carreira. E, além do mais, nós que somos artistas mulheres, a gente é mãe, a gente cuida da casa, a gente faz outras coisas. Então, são inúmeros desafios que a gente enfrenta como artista, né, como MC, que a gente leva isso para a sociedade, olhar e dizer, a arte da Narandá também vale de uma pessoa que está cantando, uma pessoa branca. Então, essa desvalorização da arte no passado e também hoje só me fortaleceu para que eu possa falar para as pessoas. Opa! Isso aí, as conexões da internet, né? E a gente estava, enquanto a Narandá estava aqui falando sobre a sua arte, as suas dificuldades, enfim, a sua luta, a gente está aqui entrando também, tentando entrar no nosso programa, o Caraí Jeguacá Chondaro, que é do Os Guarani, que é um grupo de rap lá de São Paulo. Como é que tá aí a conexão, Gustavo? Tá nos ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ô, Chondaro, beleza? Tudo bem, cara? Aí, Tá nos vendo aí? Grande Carúcio, muito boa tarde. Estou te ouvindo. Maravilha. Tudo bem? A gente já começou com o programa aqui faz alguns minutinhos. A gente está na presença do Nando Choclen aqui no estúdio, tá? Esse camarada aqui, ó. Aí, ó. Satisfação, parente. Sou teu fã. Temos o nosso colega de trabalho, Verachunu, aqui na câmera. Tá?
E aqui eu e o Gustavo, o Marcelo e o Gustavo, e estava falando conosco agora a MC Anarandá, que caiu aqui a conexão dela, mas ela já está voltando daqui a pouquinho. Estava falando um pouco sobre o trabalho dela. Então gostaríamos que tu se apresentasse para nós. Pode falar um pouco quem tu és e como é que tu começou essa vida no rap, por que o rap te chamou a atenção, por que tu escolheu o rap como uma forma de expressão? Então, rapaziada, primeiramente meu nome é Tiondaro, meu segundo nome aí é Jefferson. Eu sou fundador do grupo de rap indígena aqui do estado de São Paulo, primeiro de rap indígena aqui. Na verdade, desde criança eu era bem diferente, assim, gostava muito de curtir muito mais a natureza, pá, e aqui, infelizmente, o nosso território está bem dentro da cidade grande. E, além disso, ela é reconhecida por ela ser a menor aldeia no Brasil inteiro, né? E a gente sofreu reintegração de posse em nosso território. E quando a gente teve essa notícia, a gente percebeu na época que vários dos lideranças não tinha uma voz para eles poderem falar a realidade daquilo que a gente estava vivendo. As grandes mídias que via para as terras indígenas e tal, as grandes mídias que ia até na aldeia, eles mostravam o que eles queriam mostrar, e não aquilo que os lideranças, aquilo que o nosso povo realmente estava querendo mostrar. Então, a partir daí, a gente, como jovem, ficamos bem preocupados aí em relação ao nosso território, porque aqui, como vocês podem ver pela nossa história também, é a menor aldeia no Brasil inteiro, tem 4 BRs que corta a nossa comunidade, que separa as aldeias, sendo que a gente é um povo só, e para eles, na visão do europeu, na visão dos invasor, é totalmente diferente. Então, eles inventaram a cerca para a gente, eles inventaram a cerca, inventaram as leis, mas que para a gente nunca mudou isso. Por mais que a gente está dentro do Grande São Paulo, próximo de São Paulo, que a gente passa por um monte de dificuldade, a gente tem a nossa família, a gente tem nós, tem vários lideranças Guarani, guerreiro, que são exemplo para vários outros povos também. E aqui a gente mantém a nossa língua, o nosso modo de vida, a nossa tradição. E aí fica muito difícil para a gente, principalmente para a juventude, quando acontece essa questão de reintegração de posse, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã da futura geração. Então, quando surgiu o rap indígena aqui no estado de São Paulo, na aldeia do Jaraguá, a gente queria simplesmente mostrar aquilo que a gente estava vivendo no dia a dia e que a grande maioria, né, as próprias comunidades vizinhas aqui da região também não conhecia. Então, a partir do rap, então, a gente conseguiu aproximar as comunidades próximas também. Hoje em dia, vários jovens se formaram, não só dentro da música, mas tem várias ferramentas de luta, assim como cineastas indígenas, fotógrafos, professores. Então, eles estão lutando por aquilo que a gente tentando provar aquilo que a gente é já faz um tempo, né? Então, a nossa luta continua. E graças ao rap, graças à música também, isso vem aproximando bastante aí o povo que não conhecia a nossa realidade aqui, principalmente dentro da cidade de São Paulo. E a gente continua nessa luta aí. Esse ano agora foi reconhecido o nosso território como uma área tradicional. Ela já é um território ocupado tradicionalmente desde sempre, mas esse ano teve um avanço maior e foi reconhecido 523 hectares, que é menor ainda, né? Porque em 85, a única aldeia que foi reconhecida era Tecoaltu, que é a menor aqui do Jaraguá, que é Altu. E hoje em dia, várias aldeias se formando e várias famílias construindo, foram aumentando, e o mesmo território é a mesma família, e eles sempre falam diferente dentro das mídias. Então, isso que a gente traz a denúncia. A gente traz a denúncia daquilo que a gente está vivendo no dia a dia, do nosso cotidiano, que a grande mídia não mostra. E é só a galera que conhece mesmo que pode entender isso, né? Então, a gente procura mesmo a parceria com outras pessoas, com outras juventudes também,
e fortalecer cada vez mais essa realidade que, infelizmente, a grande mídia tenta esconder, né? Então, para quem não sabe, eu sou o Tchondaro do Oz Guarani. Acabei de sair do trabalho também, tô na estrada. Aí eu dei um tempinho aí para parar um carro aqui para a gente trocar uma ideia, mas a luta é uma só. A gente nunca teve essa questão, tipo, eu quero ter meu momento começa ali e tal. Na nossa cultura não teve isso. A gente aprendeu desde cedo que a luta é uma só e a gente tem que seguir por isso. Meus ancestrais, meus avós, meus pais passaram por isso e tudo essa luta não vai ser em vão, já provaram isso várias vezes. Acredito muito na voz da juventude, acredito muito na voz de outros artistas também. A Naranda é uma pessoa que eu respeito pra caramba. Eu tô voltando agora, domingo eu tô voltando para Museu dos Povos Indígenas. Lá, quando foi inaugurado lá, teve um videoclipe dela, eu conheci o trabalho dela através do museu. Eu tô voltando para lá agora de novo. E eu fico muito honrado de poder estar participando também. Queria deixar um grande abraço aí pro parente. Tô normal, correria, o calor danado, mas estamos aí, a luta continua. Parente, o dia é até. Que legal. Olha só, antes de. Só mais uma questão, né, camarada? A gente queria saber também de ti, eu já perguntei aqui, o Nando já respondeu, a Narandá também, por que escolher o rap? Né? Me parece uma pergunta fácil de ser respondida, porque vocês já estão na fala de vocês, encaixa muito com as lutas, né? As lutas indígenas, mas queria ouvir de ti, cara, por que escolher o rap? Porque um indígena, né, que tem uma cultura, vocês também têm um tipo de música muito característico também, e por que o rap daí surge na tua história? Cara, da minha visão, assim, eu sempre fui uma pessoa bem quieta, assim, dentro da aldeia, né? Das antigas, assim como a minha mãe é uma grande liderança que nunca estava sempre comigo, ela estava em outros territórios, outros lugares, e meu pai eu acabei perdendo muito cedo também. Eu não convivi muito com ele, então para mim era muito difícil, principalmente quando cheguei aqui no estado de São Paulo, né? Aqui eu fui recebido pelo grande liderança, nosso Tiramãe Caraipotu, que é um grande líder guarani, fundou várias aldeias, tanto em Argentina, Paraguai, vários lugares. Eu fui nomeado por ele, né, para ser um Tchundaro, um mestre Tchundaro, que era para ensinar a futura geração a praticar, ensinar eles como que a gente deveria estar se comportando para cuidar do nosso território, como que a gente deve andar para respeitar os mais velhos. Então já foi reconhecido durante o tempo dele e eu sempre fui uma pessoa muito quieta. Durante a escola também eu sempre era aquele aluno do fundo lá que ficava quieto, que não falava muito. Ele era um cara muito quietão assim. E aí eu acabei conhecendo um Mano Glovers, inclusive. Eu quero deixar um salve para ele, Rumirinju. Ele é um cara muito da hora. Conheci ele na escola durante a minha infância também. Mas como começou? É o seguinte, aqui a gente tem um Parque Estadual do Jaraguá, que tem o pico, maior montanha do estado de São Paulo é aqui no Pico do Jaraguá. E também foi um dos primeiros lugares que os europeus, os bandeirantes tiraram ouro aqui, foi dentro desse território. Então, quando eu era mais novo, eu gostava muito de correr. Eu gostava de correr, gostava de praticar esporte, não por esporte, assim, porque tinha bastante árvore frutífera lá, manga, jaca, aí a gente conhecia mata, tudo que é canto a gente conhecia. Então eu ia bastante fazer a trilha do pico, e aí em dessas coisas, eu sempre era uma pessoa muito afastada de todo mundo, eu era uma pessoa estranha para os parentes, principalmente por ser muito quieto. E aí teve uma vez que eu subi, tem a bica, e quando eu subi para lá, eu achei um celular. Na época não era esse celular que era digital e tal, na época era só de tecla. E aí tinha um cartão de memória, e aí tava na água, eu peguei esse celular. O celular não funcionava, mas recuperei o cartão de memória. Esse cartão de memória que eu levei, eu coloquei lá no meu pendrive, lá consegui encaixar. Aí tudo que tinha ali era rap. Era rap. Que legal. Era primeiro rap que tocou lá, eu lembro até hoje, que era
Racionais, Ah, passeando no Parque, do Racionais MC. Era a primeira Tá. música que tocou. E quando eu ouvi aquela música lá, eu me identifiquei bastante, porque ele falava muito de violência, de desrespeito, em questão de moradia, questão de falta de saneamento básico, questão de desrespeito mesmo contra a comunidade. Então, na época, quando eu vi aquela música lá, eu falei, nossa, que música diferente, que legal. E eu já gostava, assim. Aí, quando eu me viciei nesse cartão de memória que eu peguei. Então, toda vez que eu pegava, ele tocava Sabotagem, pô, tocava muito Facção referência, Central, né? era mais um Fonte, rap né? de antigo. E na época, quando eu comecei a ouvir esses rap, a hora que eu comecei a entender como que o rap estava funcionando e como ele estava me dominando também como uma pessoa, eu colocava umas músicas lá na minha casa, lá, os parentes não entendiam nada, falavam, Tchondaro, várias pessoas vinham, falavam, Tchondaro, tá ouvindo música de bandido, na época era muito preconceito, tinha muito preconceito com Sim. rap. Tá ouvindo rap música de bandido, porque na época eu via muito que os parentes ouviam muito sertanejo, e eu nunca me encaixei ali. E aí eu falei, pô, como que eu poderia fazer diferente, né? E quando vi o rap, era meio que nessa situação mesmo. E aí, como eu falei, eu me tornei um Tchondaro, é meu nome também, e foi graças ao nosso tchamãe Caraipoteu José Fernandes, que ele que fundou todo esse território, fundou vários territórios. Ele já não está mais entre nós, mas ele me ensinou bastante coisa. Então, antes de qualquer coisa, antes, durante da passagem, ele tinha falado para mim, você vai passar por isso, você vai ver vários parentes, vai vir contra você, você vai encontrar vários parentes vão vir contra você, vai vir vários parentes vão vir com você, vai encontrar vários o não indígenas que vai vir te atacar, vai encontrar várias pessoas que vão te apoiar também. Aí cabe a você, depende de você, depende da sua fé, depende da onde você quer chegar para você poder se encontrar de verdade. Então, quando teve isso, eu percebi que quando eu lancei meu primeiro videoclipe, contando a história do Pico do Jaraguá, que não foi uma coisa patrocinada, não foi uma coisa nada planejado, e eu percebi realmente, tinha muito dos parentes que era ao meu favor, e falava, legal, isso é muito bom, cara, continua, tá falando muito bonito, tá falando um real do que a gente vive, tem que falar mesmo. Mas, por outro lado, eles falavam, mas não pode cantar isso, vai perder a sua língua, vai perder a sua cultura, vai para a cidade, vai acontecer isso. Então, tinha muito dessas questões também. Mas, graças ao nosso bom Nhanderu também, eu continuei trabalhando, eu não deixei de lado a minha OPU, Casa de Reza, minha mãe é uma grande liderança, é rezadora também, e ela sempre me incentivou, pediu para continuar, e hoje em dia ela acha que cuida de mim, eu cuido da minha mãe, na verdade. Eu tô com a minha família, eu queria apresentar ela também. Mayara, já tem minha companheira. Estamos no carro aqui no calor danado. Esse aqui é meu filho, Nhamandu. Esse daqui é meu filho, Nhamandu. Minha companheira, Dani. Aí, E ó. seguimos a vida desse jeito aí, Coisa cuidando da boa. família, cuidando da comunidade e sempre buscando passar a visão correta para a futura geração também. Pô, companheiro, que depoimento massa e que coisa louca é essa de encontrar esse cartão de memória num celular na água. Parece realmente uma coisa de Anderu, hein? Isso aí foi indicação total. Vem cá, Tito, tu tá no meio de um calorão aí, no meio da estrada, né? Mano, a gente parou o carro aqui, estamos com o vidro fechado de um lado, do outro lado tá aberto e eu tô na estrada ainda. Tá, pode crer. Então nós vamos adiantar se os outros dois aqui que estão aqui conosco, uma situação um pouco mais confortável, permitirem, a gente conversa mais. Tranquilo? Ficar tranquilo, beleza, para trocar ideia, eu quero ouvir também Tá, então seguimos, então. Tá certo. Ela é uma inspiração da hora, tem umas músicas dela que eu curto pra caramba, tudo que ela canta também é uma visão da hora que precisa ser espalhado para todo o estado brasileiro, não só o Brasil, como para o mundo inteiro também. Ela é uma responsa da hora. Eu também não tive a oportunidade de conhecer ela também pessoalmente, mas ela é uma pessoa da hora, pelos trampos que eu conheço, ela é da hora. Vai ter um momento da hora para nós Vocês trocar uma ideia também. Vocês três aqui que estão aqui presentes, vocês se escutam? Vocês ouvem som um do outro? Eu conheci o Os Guarani
né, com a música PEC 215. E, Gira e, pra ele. cara, foi assim um negócio muito chiclete, assim, porque eu comecei a cantar junto, e aí, Farete? E eu comecei a cantar junto e tal, e comecei a seguir eles né, e escutar a música também foi uma inspiração para mim, eu sempre falo, né, quando eu comecei a cantar em 2021, então eu já tenho a inspiração deles. Até um colega que morava comigo, ele falou assim, para de tocar isso aí, cara, o dia todo, né? E eu repetia, e também foi uma inspiração, assim, para mim, né? Que nem eu falei, quando eu comecei a fazer a música, eu comecei em Brasília, durante o levante, primeiro levante pela terra que teve. Então, eu sou estudante de jornalismo, na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, eu estava fazendo a cobertura né, e junto com o povo. Então, teve um incidente que ele foi agredido pela polícia e tal, levei uma bomba no rosto e nossos parentes foram agredidos, né? Então, desse movimento que surgiu a minha primeira música, que é a Resistência, que ela é um relato do que eu vivi ali naquele momento, sabe? Junto com o povo, fazendo a nossa. Ocupando um espaço que é legítimo, que é de direito de todo cidadão brasileiro, sabe? Não tava ali fazendo baderna, bagunça, como é que sai na grande mídia muitas vezes, né? Que já fica um estereótipo do indígena, tá? Movimento indígena é bagunça, né? Então a gente estava ali e eu estava fazendo esse trabalho, primeira cobertura jornalística, e acontece isso. Então a música ela veio muito da inspiração e também usei um beat, né? Pesquisei um beat daí no meu caso já no YouTube, já já estava mais fácil, um beat que estava livre e escrevi a letra em cima daquilo ali. Né? Então, é ali que começou a minha história no rap, foi isso, né? E depois, as minhas músicas, elas são referente a eventos. Aconteceu um evento e tal, ela vem inspiração e eu faço em cima daquele momento. Então, né? E ele me ajuda a encontrar as pessoas, os jovens, né? Que gostam muito do ritmo do rap. Então, me ajuda muito nesse sentido. Mas é isso. Eu tenho uma perguntinha, porque a gente ouvindo aqui, né, o Tchondaro, e pô, a cultura africana, da onde vem o rap, né? O rap, a origem dele são os guetos negros de Nova York. Sim. Ela é muito ligada à ancestralidade. E a gente ouviu aqui no discurso de Tchondaro uma ligação fortíssima com a ancestralidade dele. Né? E no trabalho... Todos vocês estão mencionando isso. Exatamente. Né? No trabalho da MC, na Narandá, a gente tem isso, né? Tu tem uma música em homenagem à tua mãe, né? Tu fala sobre as questões das mulheres da tua terra. Essa ancestralidade também tá no teu trabalho, né, Narandá? Exatamente. A pergunta foi se a gente se conhecia. Eu conheço já o Tchondaro há 7 anos. Como eu conheci eles através do Bro MC, que é um dos meus parentes daqui do estado também, que canta rap. E para mim, trazer a ancestralidade nossa na música é estar presente, sabe? Que a gente é a lembrança dos nossos ancestrais, dos nossos avós. E também a gente usa muito a nossa espiritualidade para compor. Eu levo isso em consideração quando eu estou compondo. Às vezes eu sonho com alguma melodia que nem existe, daí eu tento trazer isso para música, para construção de beat, para improvisação. Quando eu estou viajando, às vezes vem uma melodia, quando eu olho uma criança na rua, pedindo algo para comer na rua, aqui no nosso estado, sempre tem uma inspiração. Toda vez que eu olho para alguma situação, eu sinto que a minha ancestralidade fala assim, tá vendo? Tá vendo? Sabe assim, a aldeia que pulsa dentro da gente está cada dia mais forte quando a gente se encontra, tanto no movimento artístico quanto no movimento, por exemplo, acampamentos Terra Livre e outros lugares, ou virtualmente, né? A gente vai curtindo o trampo de um outro, a gente se encontra, por exemplo, na história de um outro, como o Tchondaro, ele falou do rap que entrou na vida dele através do cartão de memória. Aí eu lembro que no meu território não tinha energia elétrica, daí minha avó tinha curado uma senhora de uma ferida que tinha no corpo e ganhou o Disque Man.
E na minha mente, assim, quando começou a tocar Atitude Feminina lá de Brasília, que foi a minha inspiração. Eu vi o primeiro rap som da Atitude Feminina lá de Brasília, que eu peguei um pedaço de madeira para ver se tinha realmente gente cantando daquele dentro do Discman. E aí eu fui, destruir o Discman da minha avó. Aí falou por que eu tinha feito isso. E era para procurar que realmente tinha pessoas cantando lá. Uhum. Então foi o primeiro contato que eu tive com a tecnologia assim, do Discman na época. E aí a minha mãe foi ganhando assim, doações de rádio, de pilha, e toda vez que eu ia tocava uma música dos Racionais, era sempre de madrugada. E aí, ou 3 horas da tarde, só que 3 horas da tarde, às vezes a pilha acabava, e eu pegava a pilha, levava no sol para ver se voltava, e quando voltava, a música já tinha... Eu tinha vários, quando ele estava contando um pouco da história, eu me recordei também que o primeiro contato que eu tive com rap também, com o contexto urbano das pessoas que cantam, foi assim também. Então, a ancestralidade está presente aí, mostrando o caminho para a gente. Muito bonito isso. Muito real isso aí, viu? Porque eu lembro que na época que do cartão de memória, quando não tinha onde ouvir, na época eu estava estudando ainda fundamental e tal, eu saía da escola umas 10 e pouco, fundamental já, eu saía umas 10h40, 11 horas, 15. Toda vez que eu saía esse horário aí, tocava o Espaço Rap tocava 105, era 105, tocava sempre o rap. Aí a gente ia lá e ficava só naquele rádio lá, tentava ligar, falava, mano, canta aquela música lá, faz aquela música lá, solta aquela música. Acabei também trombando o Mano Rogério também, os caras, 1 milhão demais na luta, 105, eu não sei se hoje tem ainda, depois da tecnologia, depois da evolução também, não sei como tá essa questão também, mas marcou muito a minha infância também. Então, assim, a gente vai dar uma pausa, fazer uma pequena pausa, a gente vai assistir o trabalho de vocês agora. Nós temos alguns clipes aqui, né? E aí a gente retorna após os clipes. Tecoá, Piauí, Tecoá, Itacupé, só nascente do Jaraguá. Oreru, Tenondé, tradição Guarani, família Guarani, nação Guarani. Oreru, Tenondé, Tecoá, Piauí, Tecoá, Itacupé, só nascente do Jaraguá. Oreru, Tenondé, tradição Guarani, família Guarani, nação Guarani. Oreru, Tenondé. Esse lugar é terra indígena Jaraguá, bem antes da invasão do Juruá. Enquanto tiver floresta, estamos aqui. Preservar o que resta, jamais existir. Etnia que não se entregou, se mantém de pé. A luta dos ancestrais os mantém de pé. Respeite os Guarani, um povo de fé. Queremos nossas terras e a floresta de pé. Os artesanatos, os cânticos, os traços, a pintura. Guarani é tradição, é nossa cultura. Aqui se alimentar é uma grande ceia, e os cachorros são os guardiões da aldeia. Pra afastar todo o mal, vou meditar com Betenguá. Caraiqueira e nos proteja pra aldeia prosperar. Veja e venha se emocionar. Mirage Gaspar, Chondaro do Pico do Jaraguá. Tecoá, Piauí, Tecoá, Itacupé, só nascente do Jaraguá. Oreru, Tenondé, tradição Guarani, família Guarani, nação Guarani. Oreru, Tenondé, Tecoá, Piauí, Tecoá, Itacupé, só nascente do Jaraguá. Oreru, Tenondé, tradição Guarani, família Guarani, nação Guarani. Oreru, Tenondé. Égua Taporã, Japu Taporã, filho da mata, filho do Tupã. Sem se enganar, vou levantar meu gurapá. Jaguaqueri, Onye, espantando mal Nye. Techachi de Nerache, aí voltar em Barete. Kourema, aí tchau, Pamba, Eregua. Yanderu proteja pro Chondaro prosperar. Chepu Are, Oputa, Chondaro, Rui, tchau, Guarani, Pugua. Itameraja, Cheputan, Kagu, Oul, Quaraú, Endul, Yanderu, Oul, Yamandu, Oul, Teramoi, Chejaru, Aú, Nhaendu, Potá. Aporandu, Baretembu, Aguachu, Chepu Agui, IPA, Chewaya, Momburuma, Aguatá, Aeka, Uvu, Porã, Yanderu, Tupã, Onhangareco, Yanderape, Ejacan, Yamandu,
qua bota Cago pugua Guarani bua Au ambacha Ani querer buta Ani querer kuje Ani querer kuje Tudo começou no meio das trevas. Havia apenas escuridão e mar. O mundo era tecoá. É costume dos parentes rezar. É cultura nós andar com o petanguá. Veja e venha se emocionar. Miragem Gaspar, Tiondaro do Pico do Jaraguá. Tecoá, Piauí, Tecoá, Itacupé, só nascente do Jaraguá. Oreru, Tenondé, tradição Guarani, família Guarani, nação Guarani. Oreru, Tenondé, é o guerreiro Xongaro, mensageiro de luz. Um guardião Xongaro jamais carrega a cruz contra os que mataram em nome de Jesus. Jesuítas bandeirantes não carregam sua cruz. É o guerreiro Xongaro, mensageiro de luz. Um guardião Xongaro jamais carrega a cruz contra os que mataram em nome de Jesus. Jesuítas bandeirantes não carregam sua cruz. Entre as aldeias passa a rodovia Anguera. O diabo velho um dia interferiu nessa era. Aqui em nossa terra, não espero que entenda. Não queremos prédios, não queremos tenda. Xondaros Guarani, contrariando a morte. Piauí, Tecoache, índio forte. Esse lugar é terra indígena Jaraguá, bem antes da invasão do Juruá. Amor é uma rosa muito linda e tem espinho. É frase atraente que te encanta nos caminhos. É sempre desse jeito, um mundo colorido. Não tem como saber se é tudo iludido. São Joia, Esmeralda, minha princesa, minha rainha. Te passo essa mensagem, não quer nessa ladainha. Conheço a história de quem se apaixonou. O homem mais bonito logo te abandonou. Muito das princesas não teve essa sorte. O homem mais amado se transformou em morte, quebrando e torturando no silêncio sua amada. Mesmo no silêncio é grito de madrugada. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Hoje mais um dia de tristeza relembrado. Colega e amiga que partiu pra outro lado, deixando sua lembrança, o sorriso encantado. Que por feminicídio sua vida é apagada. Já chega de tortura, de corpo perfurado. Já chega de mulher com o rosto ensanguentado. Já chega de mulher vivendo humilhado. Já chega de mulher com o coração rasgado. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. Quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores. Você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. A violência contra mulheres por cada dia mais severa. Não fique de braços cruzados vendo sua tia, sobrinha, irmã sendo espancada pelo marido ou namorado. Denuncie antes que seja tarde demais. O Brasil é o 5º país do mundo com a maior taxa de assassinatos de mulheres. E esse tipo de crime tem nome: feminicídio.
eu fiz pra chegar até aqui, sozinho em Brasília, fazendo o que eu sempre quis. Lutar pelo meu povo, minha comunidade, fazendo meu trabalho, dando visibilidade. Marchando todo dia, pois meu povo não para, fazendo os registros, levando bomba na cara. A polícia foi covarde, atacou sem aviso, bate no indígena, mas não prende o bandido. Mas a gente não desiste, a luta continua. Em todo o país, o povo fechando as ruas, mandando o recado pra quem estiver ouvindo: não mexa com o índio, pois nós somos unidos. Dormindo em barraca, até passando frio, no levante pela terra dos índios do Brasil, fazendo nossa parte sem discriminar ninguém, dando todo apoio ao povo Xoclen, que pela primeira vez veio a Brasília lutar por sua causa, longe das famílias que ficaram na aldeia, fazendo oração, confiando no Supremo, pedindo proteção, berrando até a morte no seu grito de guerra, pedindo pro governo demarcar a sua terra. Só quero o direito que me foi garantido, me trate com respeito, pois eu não sou bandido. Eu vou pedir que deem as mãos, eu vou pedir que deem as mãos. O povo unido é sempre mais forte. Vamos lutar até a morte. Eu vou pedir que deem as mãos. Eu vou pedir que deem as mãos. O povo unido é sempre mais forte. Vamos lutar até a morte. Pela primeira vez veio a Brasília lutar por sua causa, longe das famílias que ficaram na aldeia, fazendo oração, confiando no Supremo, pedindo proteção, berrando até a morte no seu grito de guerra, pedindo pro governo demarcar a sua terra. Só quero o direito que me foi garantido, me trate com respeito, pois eu não sou bandido. Eu vou pedir que deem as mãos. Eu vou pedir que deem as mãos. O povo unido é sempre mais forte. Vamos lutar até a morte. Eu vou pedir que deem as mãos. Eu vou pedir que deem as mãos. O povo unido é sempre mais forte. Vamos lutar até a morte. Minha luta, minha história. Muito feliz de ver os parentes ali, Guaranis e também Xoclen. Parei pra pensar o que faço aqui nesse lugar, enfrentando constrangimento e buscando conhecimento, me sentindo estranho, perdido. Mesmo assim eu fiz uns amigos, encarando a oportunidade. 30 anos e na faculdade, para muitos isso tudo é normal, para mim um choque cultural. Realidade difere da aldeia e assusta mesmo que não queira. A jornada é árdua, é difícil, mesmo assim eu nunca desisto. Pessoas cruzam meu caminho e ajudam, eu não estou sozinho. Com respeito, humildade e fé,
Você pode ser o que quiser, só não esqueça do que você foi, pra não se arrepender depois. Amizade é pra fortalecer, te ajudar a não deixar perecer. Fuja de quem só te procura quando a água bate na bunda. Se você tem um sonho, siga ele e persista, pois tudo é possível pra quem acredita. Há 5 anos, olha só quem diria, do nada veio a pandemia. Eu que já estava adaptado, por um tempo fiquei isolado. O lado bom é estar com a família, e de quebra conheci Brasília. E assim essa história começa, no primeiro levante pela terra. O cara tímido não era ninguém, se tornou o Fernando Choclen, relatando a sua vivência, com a música Resistência, divulgando a luta dos parentes. Sua cultura reflete nas lentes, começa um ciclo novo, se propõe a lutar pelo povo. Nos desafios da universidade, buscando visibilidade, fazendo todo o possível, lutando contra o genocídio. Aos parentes botando recado, não podemos ficar parados, pois unidos somos mais fortes e vamos lutar até a morte. Muito obrigado. Então, retornando, depois que a gente viu esses trabalhos, o que a gente assistiu, Marcelo, em sequência aí? Então, nós assistimos Gaspar Zafrica, Nação Guarani, com a participação do Tchondaro, Rap Feminicídio, com o MC Anarandá, e Resistência, de Nando Choclen. E também vimos um pouquinho da participação do Nando ali no festival. Aí vamos começar aqui, eu queria que o Tchondaro explicasse o que é esse trabalho do Gaspar Zafrica, né? Como é que foi essa tua participação nele? Primeiramente, o Gaspar é um cara muito da hora. Ele é um rapper das antigas já. E ele é morador ali do Campo Limpo, ali da Zona Sul de São Paulo. Já tem vários trabalhos. Na real, ele é muito mais avançado. Ele trabalha com os caras do Brau também, conhece a rapaziada ali da Zona Sul, tudo, ele conhece tudo lá. E eu trombei com ele durante uma apresentação, eu encontrei com ele, né? Aí ele achou muito da hora o meu trampo, troquei uma ideia com ele. Ele conhece a minha família, já foi na minha aldeia, já foi na minha casa, ficou com nós, fizemos grafite na minha casa também. Zafrica Brasil uns rappers, os caras que eu admiro bastante também durante esse processo de evolução que eu tô tendo aí dentro da música também. Eles foram principais também para a gente poder fazer com que eu também me identificasse cada vez mais dentro do hip hop, né? Que eu me identificasse com hip hop. Então essa música que a gente gravou foi uma coisa que surgiu naturalmente, né? A gente tinha um plano de gravar uma música junto, a gente sempre trocava uma ideia, vamos fazer uma música junto e tal, mas a gente nunca tinha um tempo e tal. Ele, quando eu estava tranquilo, ele estava em outros shows, e quando ele estava mais tranquilo, eu estava em outro lugar também, nunca deu certo. Aí teve uma vez que a gente fez uma oficina de grafite dentro do território, para grafitar todas as casas. E aí dentro disso, ele apareceu. Quando ele apareceu, ele já veio com a ideia também. Aí, como a gente falava bastante, na verdade a gente troca bastante ideia sobre isso, né? Porque ele vem de Colomba, Quilombá, pá, ele respeita muito essa questão também. Quando foi falar de indígena também, ele, cara, minhas músicas, tal, é assim, pá. Só que aí, até então, quando teve a vivência na minha aldeia, eu primeiro tive a ligação, era o Mirage. O Mirage é o grafiteiro, ele é muito... qualquer coisa que você pedir para ele, o cara é o artista, o cara manja nas tintas, ele faz uns grafites muito da hora. E aí, através dele, eu conheci o Gaspar. Quando teve a vivência de grafite na aldeia, aí eu encontrei com o Gaspar. Quando eu encontrei com o Gaspar, ele falou, tem um lugarzinho que eu poderia
de repente, levantar uma mesa, alguma coisa. Eu falei, cara, vai atrás da casa de reza, tem a casa de reza lá, ali para trás é mais tranquilo, pai, ali. Não, tá bom. E eu até então não sabia. Aí daqui a pouco ele, vem cá, Xandaro. Tem um refrão aí, pai, ele... Eu tava pensando aqui, tava olhando aqui, você morou na Piauí, agora você tá na Tecoá, Piauí, é tudo o mesmo território. Tecoá, Piauí, Tecoá, Itacupé, Sol Nascente do Jaraguá. Aí ele começou a falar umas coisas, chega aí, vamos fazer junto? Aí fez junto, ele fala, tinha uma rima, vamos fazer uma rima, vamos gravar. Aí, tipo, ele improvisou mesmo na árvore mesmo, numa corda que tinha, era no meio do mato. Ele pegou o microfone, ele fala, pega esse microfone aqui, grava aqui. Ela gravou aquele negócio lá e parecia que estava no estúdio. Depois ele saiu assustado. Ele e falou, cara, já tive vários problemas em questão de estúdio para gravar as músicas de outros artistas, de outra galera que passa. E dessa vez meio que era no meio da mata, cara. E como que pode isso? Tipo, parecia que tava mais profissional do que próprio estúdio profissional, né? Aí eu falei pra ele, não sei também, mano. Ele, vamos fazer um videoclipe, mano? Eu falei, mano, só se a gente marcar outro mutirão de grafite dentro na outra Tecoá agora, lá na Tecoá Piauí. Tanto que o vídeo que tá gravado lá mostra a parte do Tecoá Piauí lá, de cima, mostrando, tem a BR do lado lá que passa, que corta a aldeia. É ali onde eu cresci. Ali, inclusive, agora meu irmão, grande liderança lá, que está numa responsa com a família dele, a Jéssica Pará, minha cunhada. A Jéssica é filha do José Fernandes, nosso tiramãe Caraitotã, que fundou tudo, e ela está nessa responsa agora e estamos seguindo a luta adiante, mas... Maravilha, cara. O rap também tá aí para denunciar e falar que não tem que desanimar, tá tudo difícil, tá difícil. Se pra gente que a gente busca, pra gente que a gente tá lutando, que a gente que tá buscando já tá difícil, imagina se a gente ficar só reclamando. Então, os parentes sabem muito bem disso. A única forma que a gente tem de se fortalecer é entrando pra casa de reza, pegar o petanguá, chamar o nosso Nhanderu Eté, Nhanderu Tupã, e a partir daí o resto ele que faz, e a gente se fortalece. Beleza. É assim que eu sigo na minha fé e com a esperança de que logo, logo tudo já vai estar bem melhor do que a gente está agora. Direto. E, bom, e MC Narandá, Rap Feminicídio. Bom, o nome já diz tudo, né? Fala para nós desse trabalho. Bom, o feminicídio, ela já deu muita polêmica no início, porque... quando eu cantei ela no movimento coletivo que só tinha homens, eles falavam assim, Narandá, não canta isso não, tá tirando nós homens, assim, sabe? E aí, essa música, ela marcou muito a minha vida quanto das mulheres indígenas que perderam suas vidas, e desde criança, no território, naquele silêncio, eu escutava o grito das mulheres pedindo socorro, apanhando do esposo, e aí no outro dia fingia que nada acontecia, e eu era de menor, eu não podia ajudar porque eu era de menor, era uma criança. Então isso me incomodava muito quando eu tive contato com rap. Eu já tinha criado ela em pedaços, eu fui montando ela desde o início. A minha primeira composição foi Cristal Quebrado, e depois esse feminicídio foi a segunda composição. Como as pessoas diziam que aquela música era muito forte, que as pessoas não iriam ouvir, mas eu correria um grande risco, e realmente aconteceu quando eu fui cantar no festival de música daqui do meu estado, eu tive uns ataques, porque o refrão, quando diz assim, quando eu partir não chore, não pensa trazer as flores, você não tem sentimento, seu mundo é um tormento. O cara veio tudo para mim dizendo que eu não tinha autoridade nem direito de cantar sobre a vida dele. E aí ele começou a me xingar, ele falou que eu não tinha direito de falar da vida dele. Depois, quando os policiais pegou ele fazendo pergunta, descobriram que ele era um cara reeducando,
o cara que matou a mulher dele há 6 anos atrás, que ele voltou para a rua. E esse refrão na cabeça ficou como se eu estivesse falando a vida dele. Aí, quando aconteceu isso, a minha mãe falou assim para mim parar de cantar o feminicídio, porque isso me colocaria em risco por eu ser mulher. E aí eu falei não. E nisso veio a pandemia, e nessa pandemia é que, quando eu fui na universidade, a menina me chamou para a noite cultural do movimento feminista, que eu falei, eu vou cantar, né? Porque o tema feminicídio, ela estava um assunto global naquela época, e até hoje, né? E aí falou, você tem algumas músicas relacionadas a isso? Eu falei, eu tenho uma música, mas ela é muito certeira, é uma flechada mesmo para tocar no coração das pessoas, você quer que eu cante? Daí eu mandei para ela o vídeo, e aí era para o evento aprovar se esse era bom para cantar na universidade, e aí ela logo foi compartilhar na rede social, que visualizou. Em um dia estava 170 mil visualizações no Facebook, que foi um vídeo bem caseiro que eu fiz, e ela viralizou. E aí, quando foi à tarde, eu mandei para ela meio-dia. Quando foi à noite, a minha irmã me ligando, me falando parabéns. Daí eu falei, não é meu aniversário para me dar parabéns. E aí eu falei assim, não, o pessoal tá falando muito de você lá no Facebook. Olha, não tinha usado o Instagram ainda. E aí eu falei, aonde? Lá no Facebook. Quando eu fui ver, já tinha não sei quantos mil de compartilhamentos, comentários, a galera me marcando. E aí eu fui falar para a minha professora, nossa, você é muito traíra, você disse que é pro evento, e agora o mundo inteiro viu. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu passei a falar dessa música online para as pessoas, apresentava na universidade, em eventos culturais, tudo online. E aí deu essa visibilidade, e aí chegaram para as pessoas que trabalhavam na Rede Globo, onde tinha também um alcance maior, que o ano passado ela foi trilha sonora da Fala da Terra, que é Histórias Impossíveis, é o nome. E aí as meninas retrataram a história, a inspiração foi tudo nessa música, então eu fiquei muito feliz que deu essa visibilidade e a voz para as mulheres na qual eu venho lutando desde criança. Então, a música Feminicídio, ela tem uma história muito grande, e quando eu fui cantar também no Rock Prime, aqui lá em BH, com os artistas, que é o Nando Reis, Maria Gadu, são pessoas que me deu essa visibilidade, assim, um palco, assim, foi um parceiro, assim, para apresentar essas músicas para as pessoas, de dizer que a gente não é invisível, que a gente existe e resiste. Então, essa música também foi uma ponte, assim, para ter contato com várias pessoas pelo mundo, e também ela concorreu a um prêmio na Alemanha, na qual eu fui, apresentei também a música, ela foi selecionada, uma das músicas que mais faz a sensibilização contra o feminicídio. E aí eu fui para a Alemanha ano passado apresentar, eu não tinha lançado nem álbum ainda, mas o festival se interessou muito por eu trazer essas pautas femininas, né, a música indígena, que lindeza, falando das mulheres. É isso. Que lindeza, bah. E Nando aqui com a gente também, né? A gente assistiu um clipe, né? Resistência, e também vimos um pouquinho do que tu esteves fazendo aqui, aqui em Maquiné. Sim. Fala para nós. Então, eu já falei um pouquinho da Resistência, né? Como ela surgiu, que foi no movimento. Então, ela é meu carro-chefe, eu digo assim, porque foi a primeira música que eu fiz de movimento, de luta. E depois, conforme a minha vida foi tomando rumo nesse sentido, decidi, né, usar a música e o rap para denunciar também as dificuldades que os indígenas enfrentam em várias regiões, tanto no território quanto fora também. Então a minha segunda música, ela é Minha Luta, Minha História, que ela conta como é que é uma visão assim feita. Eu fiz essa música da minha visão como indígena entrando na universidade, e também dos meus colegas de outras etnias, entrevistei vários alunos, e para mim entender como é que é a visão do indígena na universidade, né? Saindo da aldeia e entrando nesse mundo, né?
por exemplo, eu estudo na Universidade Federal de Santa Catarina, que é a capital do estado. Então, tu sai da aldeia, além de tu vir para a universidade, ainda tu vem para uma capital, né? É uma coisa bem impactante, assim, é um choque cultural muito grande para quem sai da aldeia. Então, ela conta mais ou menos isso, né? Como é que a gente enfrenta uns olhares diferentes, né? Como é engraçado, a gente se sente estranho num lugar onde que é de pertencimento nosso, né? Sim, As pessoas não estão acostumadas a ver um indígena andando de cocar. Hoje, se eu ando de cocar na UFSC, é mais tranquilo. O pessoal já, não, poxa, eles são os indígenas lá, que moram na moradia, que fazem isso, porque teve todo o movimento. Mas quando eu comecei, há muitos anos atrás, as pessoas não estavam acostumadas a ver indígena, parecia um extraterrestre. Esse cara não estou acostumado, não é lugar dele aqui, entendeu? Então, ocupar a universidade também é uma questão. Tu chegou a ouvir isso? Tu chegou a ouvir isso? Demais, Dizer que não era lugar para tu estar? Sim, eu cheguei a ser abordado pela polícia militar dentro da universidade, saindo da biblioteca, né? Eu e mais um estudante guarani, que é da engenharia, ele também foi abordado, a gente foi confundido com os ladrões que entraram na universidade. Eu com um moletom escrito UFSC, bem grandão aqui. Saindo da biblioteca. E assim, ó, na minha visão, aqueles policiais, assim, eles veem, pô, um negro, né, saindo da universidade, ele não pode estar, da biblioteca, ele não pode estar estudando. Eu vou abordar ele, fuzil na cabeça e tudo. Saindo da biblioteca. Eu saí da biblioteca e eles me abordaram. Então, e ainda a desculpa foi muito assim, por exemplo, tu é parecido com o cara assim que a gente está procurando, e ele, um cara de calça bege e eu com uma calça jeans. Eu disse, poxa, mas parecido não é. Não, te perfilaram, né, cara? Te perfilaram. Então, daí ontem falando, né, do festival ali, Terra Encanto, que é um festival muito legal, o primeiro que teve, que, né, me contataram através também de contatos que a gente vai fazendo ao longo da vida, né, de trabalhos importantes como que vocês estão fazendo, né, acredito que vai dar visibilidade até para a luta tanto minha quanto dos meus parentes. Eu acho que é isso que é legal, que nem eu falei no início, e então o festival foi muito isso, foi muito legal. Pude falar a realidade da minha vida, contando nas minhas músicas, eu quanto a Povo de Luta, por exemplo, que é uma invasão do estado de Santa Catarina na terra indígena Laclanochloclen, na época da enchente. Então, eu fiz também, eu junto tudo, o trabalho jornalístico, que é lá e entrevistar o pessoal, e pego as informações e daí transformo na música como uma forma de luta também, para, né, ampliar a voz daquele pessoal, tudo que eu vivi. Então, eu conversei com anciões que conhecia nosso território antes de ter a barragem, que é um grande inimigo nosso hoje, além das demarcações e tudo. O povo Xoclen sofre com uma barragem, né, imposta dentro da nossa terra indígena, que até hoje está em questão judicial, ainda não tem nada definido. Mas de trazer... Então, eu pego aquele ancião que viveu o rio, que eu canto, né, na música, o do rio, que não existe mais, que nem o meu avô, ele tomava banho toda manhã nesse rio, né? Era o hábito dele, podia estar frio, podia estar, não sei, toda manhã ele tomava banho. Hoje não é possível mais nem chegar no rio, porque como ele enche e baixa, fica lodo, né? Tu não consegue nem chegar no lugar onde é que meu avô morava. Qual é o município? Isso é no norte de Santa Catarina, né? No Vale de Itajaí, que eles falam, na cidade de José Boiteus, Ibirama, ali, fica 80 km de Blumenau. Sim, conheço. Então, é ali onde é que fica a terra indígena Laclanó, que é onde é que fica o povo Xoclen, né? Então, e trazer isso, acho que é muito bom, né? Por um lado, mas a gente tem vários desafios, né? Assim como os parentes. Por exemplo, a minha música, eu falo claramente que é a realidade do meu povo naquela época, que o governo deu prioridade a uma cidade chamada Blumenau e deixa os indígenas lá. Minha mãe ficou 2 meses que só chegava de helicóptero lá onde ela mora, sem acesso a comida, que era o básico. Nem barco não chegava na minha terra indígena porque tinha muita sujeira, muita madeira. Eu fotografei, eu fui com um carro com o barco da Defesa Civil, fotografei um porco de 70 quilos morto, vaso de agrotóxico, vi muitas coisas que fotografei mostrando assim no rio ali, que é onde é que a gente tomava banho, onde é que a gente comia o peixe, onde é que a gente sobrevivia. Hoje eu não posso fazer mais isso aí no rio lá, né? E aí eu cantei numa escola em Blumenau.
essa música. E ali foi parar na Câmara dos Vereadores, como um absurdo, eu cantando contra o governo, mas eu não estou contando contra, eu estou contando uma história que realmente aconteceu e eu posso provar. Então, mas não foi para frente também, mas assim, o que eu digo que incomodou. Então, a gente vê, eu acho que a Narandá passa muito por isso, como ela falou, que a gente sente que incomoda. E se incomoda é porque realmente está dando certo, a gente está no caminho e continuar nesse caminho, que eu acho que a gente está certo. Quando a gente incomoda é porque realmente está funcionando. E aí que é o grande desafio, que até me inspiro, né, nos dois que estão aqui, de dizer isso, de não desanimar, né? Então, é porque assim, eu não penso só em mim, né? Se eu pensar em mim, eu estou sendo muito vaidoso e eu não estou fazendo a luta. Eu tenho que pensar em quem eu estou representando. Eu não posso desistir por eles, não por mim. Né? Eu sou só o mensageiro. Então, se eu estou tendo a oportunidade, se eu estou tendo a visibilidade de poder fazer isso, cara, é aí que eu tenho que ir. É aí que eu tenho que ir, é aí que eu tenho que levar essa voz. Eu acho que é isso. Pessoal, olha só, é fantástico o nosso primeira edição de videocast. Queria agradecer, fazer uma última rodada com vocês, tá? Pra gente falar também do futuro de vocês, dos trabalhos, o que aguardam. O Nando já deu uma boa dica aqui, e dizer assim, interessante que toda terra indígena, ela é uma terra de resistência, né? Toda, de norte a sul do país, em todos os estados. Mas vocês três estão em lugares que hoje são meio chaves. Santa Catarina, que está sendo dominado pela extrema-direita, é uma ideologia que não gosta de indígena. Sim. Isso já o representante máximo, que foi presidente, já deixou bem claro em discursos abertos dele. Não sou eu que estou falando, isso é ele dizendo. As práticas dele. Né, os representantes dessa ideologia no teu estado, em Santa Catarina, deixam bem claros que eles gostam de cultura alemã, cultura armamentista e gente branca. Né, isso também, de novo, não sou eu que estou interpretando. Bom, São Paulo nem se fala, né? O que é São Paulo? Periferia, né? Ali onde está o Tondaro, né? É a capital, a nossa Babilônia no Brasil, né? E hoje o Mato Grosso do Sul, que é onde está acontecendo, há pouco foi assassinado o indígena, né? Onde está acontecendo as maiores conflagrações violentas contra o povo Guarani, estão acontecendo já há um bom tempo, há uns bons anos, no Mato Grosso do Sul, né? Então são realidades bem difíceis que eu acredito que isso vai continuar permeando a arte de vocês. Aí eu vou jogar para cada um, vamos começar com o Tondaro, né? E como é que vai ser esse futuro, como é que vocês veem essa conjuntura de vocês, a luta, e como é que vai ser o futuro do trabalho? Não, primeiramente aí, é igual o parente aqui falou, né? O que resta pra gente é a esperança, né? Infelizmente aí vários ataques que acontecem, várias perseguições que acontecem. Aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, aqui na terra indígena do Jaraguá, hoje em dia a gente já não briga mais com arco e flecha, né? A gente briga com a nossa sabedoria, com conhecimento, com o estudo que a gente adquiriu lá fora. Porque se for diferente também, muitas das vezes eu ouço alguém chegar na aldeia e falar: ele não é índio porque ele não tá andando pelado, porque ele não tá caçando, porque ele faz isso e aquilo. Mas o que acontece de verdade? O que acontece de verdade é porque o mundo, as nossas tecoá, tudo aqui era nosso tecoá. E com o passar do tempo, eles foram destruindo tudo, foram secando nossos rios, foram desmatando na floresta, e acontece até os dias atuais. Então aqui, para quem mora aqui no estado de São Paulo, a gente já não caça. Pelo menos aqui na aldeia onde eu moro, a gente já não caça mais. A gente defende os animais, a gente toma cuidado com a floresta. Tem muito incêndio criminoso que acontece devido às grandes empresas de imobiliárias, o próprio Estado que ataca também as aldeias. Então, tudo é uma jogada deles, né? Então, a gente tem que se preparar agora. Eu não tenho nenhuma dúvida que o povo de luta, o povo de floresta, ele estará protegido sempre de alguma forma. Infelizmente, a doença do não indígena, do Juruá, ele vem contaminando bastante os jovens.
contaminando a gente bastante. E não é só a questão de doenças, questão de gripe, questão de tudo que acontece, não só por isso. A ganância, a vaidade, desrespeito, tudo vem lá de fora lá. Porque o indígena, ele, desde pequenininho, ele aprende a ouvir primeiramente os mais velhos. A gente ouve primeiro antes de qualquer coisa, antes da gente falar qualquer coisa, a gente presta atenção no nosso xeramõe, que são nossos líderes, que são nossos anciões. Então, eles que dão sabedoria para a gente. Sem eles, a gente não é nada. Os anciões, eles são a nossa fonte de sabedoria. O Juruá, ele vem com tecnologias, ele inventa muitas coisas que acaba confundindo muito a nova geração. E é contra essas coisas que a gente está aqui falando do rap, falando sobre os manifestos, falando sobre nossos ancestrais, falar para ele que nem tudo que a gente vê por aí é uma coisa que vai realmente trazer a paz espiritual para o nosso corpo. Tem muita coisa que acontece que a gente não entende. Tem muita coisa que acontece que a gente não sabe. E aí, é aí que entra aquelas boas, velhas lembranças dos nossos xeramães. Vamos frequentar a casa de reza, vamos praticar nossos cantos, vamos ouvir os pais, as mães, vamos tentar não, vamos fazer cuidado ali, principalmente do lugar onde você mora. Não deixe que ninguém chegue na sua casa, no seu quintal, fazendo o que bem entender. Cuida da sua casa, cuida do seu quintal, planta árvores frutíferas, planta as medicinas tradicionais. Tudo que for da vontade do Nyanderu, a gente vai descobrindo. As pessoas que irão ficar com a gente, eles vão permanecer, independente de qualquer situação. Os que não é para ficar, eles vão se afastar. E tudo isso é uma coisa que já foi falado, já foi avisado quando a gente era pequenininho. Então, basta a gente agora saber usar essa sabedoria que eles passaram para a gente. Como a gente vai utilizar? Vamos usar para coisas boas, vamos usar para a gente também confundir nova geração. Como que é isso? Então, é a partir daí que entra o rap. O rap, ele é o rap. R-A-P, revolução através das palavras. Boa. A gente fala muito isso para a juventude, para os dias atuais. E dentro do rap também, a gente fala muito isso para principalmente a juventude. Ouvir o papai, a mamãe, e frequentar a casa de reza. Aqui, onde a gente está morando no estado de São Paulo, a gente sofre muitos ataques, aldeia, também várias perseguição de liderança. Igual eu falei, hoje em dia a gente briga mais por sabedoria, na inteligência, mas igual o parente falou aqui, muitos dos meus parentes lá em Mato Grosso do Sul estão sofrendo bastante, estão sendo perseguidos, e lá não é em questão de redes sociais, não, eles estão chegando mesmo de verdade, são os pistoleiros, são os fazendeiros que chegam lá, e os únicos caras que estão ali trazendo essa denúncia verdadeira são, primeiro, o grupo de rap indígena, que são os Pro-MCs. Então, eles estão denunciando tudo que está vivendo, e eles também constantemente são ameaçados. Várias lideranças já pegaram, e nem por isso o povo desanima. A gente é a voz da floresta, a gente é a voz do mundo, lutamos pelo mundo melhor. A gente sabe que se a gente desmatar, se a gente poluir, nós mesmos estamos nos matando. Então é hora da gente agir, é hora da gente repensar, cuidar da nossa mãe natureza, cuidar da nossa mãe terra, e principalmente ouvir aqueles que sabem, que são nossos anciões, que são os guardiões, independente de qualquer etnia, independente de qualquer lugar onde eles estiverem. Eles sim sabem. Sabe por quê? Uma coisa eu tenho certeza: aqueles que sabem de verdade, aqueles que sabem ensinar de verdade, eles não estão aqui nas internet, não estão fazendo vídeo no TikTok, não estão em nenhum lugar. Eles estão lá dentro da STCOA, esperando que um filho, esperando que um neto vai lá conversar com ele.
Então, essa é uma visão que eu deixo para toda a geração nova aí que está chegando aí. A Gudiawete para quem luta, é indígena de Araguá, nativo Tiondaro. Isso aí. Anarandá, para nós finalizar também, né? Queria que tu desse a tua visão sobre essa conjuntura, atualidade e como é que vai continuar o trabalho, né? Eu ia falar, o Tiondaro já adivinhou e já falou tudo, então. Mas brincadeira à parte. Quando falamos de demarcação de terra, aqui no nosso estado, a gente sofre isso todos os dias, a gente sente isso na pele, e isso traz uma grande reflexão de que nós somos os protetores da natureza, nós somos aquela pessoa que protege nascente de água, que abastece a cidade, onde a gente luta todos os dias para que esse rio não seja poluído pelos agrotóxicos, que não seja contaminado pelos agrotóxicos. E quem sofre as consequências disso, por proteger as suas terras, são as mulheres. Aqui, constantemente, as mulheres, quanto aos adolescentes, a gente não tem segurança, a gente não tem, por favor, nos ajude, que alguém venha nos salvar, que é nós mesmos, e a gente não tem, como eles falam no jornal, uma arma para a gente lutar com eles, assim, munição, que as pessoas falam, a gente tem o nosso umbaracá e o nosso taquapu, que é os nossos instrumentos sagrados, e também o canto sagrado, que toda vez que acontece algum ataque nas retomadas, quando a gente está retomando, quem faz essa linha de frente são os nossos anciões, que as nossas rezadeiras, e também as mulheres e as crianças. Então, quando vocês escutarem um noticiário falar que os indígenas atacou tal lugar, vocês têm que olhar dois lados. O que será que esse indígena está protegendo? Eles estão protegendo o bem maior, que é a água. Então, todos os dias, a gente luta para que a gente possa trazer essas vozes através da música, e a nossa luta, ela continua todos os dias. A nossa luta diária é ver um parente lá sofrendo bala de borracha, levando tiro na cabeça, e as famílias perdem, onde a gente luta todos os dias, mas assim, as pessoas que ficam ao nosso redor não enxergam isso, que a aldeia que está dentro deles já estão morrendo, porque não escuta mais os nossos anciões, não vão mais frequentar a casa de reza, porque a colonização fez esse distanciamento da gente. E isso me preocupa muito nos dias atuais, de que a nossa língua materna, aos poucos, está morrendo. Aos poucos, as nossas crianças estão deixando de lado o nosso nhanderecô, que é o nosso modo de viver. Então, as pessoas que estão ouvindo e vendo esse videocast, eu quero que vocês prestem bastante atenção naquilo que vocês sentem no coração, na sua intuição, porque a aldeia está dentro de cada um. E a gente é como se fosse uma árvore. A gente, eu, por exemplo, estou aqui com meu parente Tiondaro, estou aqui com meu parente Choclen, e junto a gente é uma floresta, porque a gente é a árvore. Em cada lugar que você está, você é uma árvore, você está lutando pela sua semente. Eu acredito que aqui, depois desse vídeo, vocês vão ser as nossas sementes que vão mudar a geração futura de pensar em apoiar mais artista indígena, escutar, ler um autor indígena, fazer essa rede de apoio para nós, porque a gente precisa muito, e são pouca gente que apoiam nós, artistas indígenas. Dali. Olha, pessoal, fica até... Fala, Tiondaro. Ela acrescentou algumas coisas que era uma coisa que ficou faltando para mim, que ela falou que eu já falei tudo, mas ela acrescentou e tá certíssima. E nosso Nhanderu sempre acompanha, meus parentes, e igual ela falou, a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mostrando também para outra juventude também que nem tudo que o não indígena está falando é verdadeira, porque infelizmente o que acontece nos livros de histórias, tudo que eles aprenderam lá, eles acham que o indígena tem que andar pelado, acham que o indígena tem que comer o ser humano, e isso não é verdadeira. Poderia acontecer, aconteceria das antigas, mas como a gente está
agora, nos dias atuais, isso tem mudado bastante. Meus tios, eles são formados, são médicos, e tudo para mim, ouvindo a fala da grande liderança Naranda, isso emocionou bastante, porque verdade que a gente é difícil hoje em dia, né? De tudo que está acontecendo, grande tecnologia ele vem para aqueles que sabem usar, ele vem como ferramenta de luta, mas para aqueles que ainda estão conhecendo, que não sabem, ele pode ser também uma arma contra ele mesmo. Então tem muitas essas questões que a gente fica preocupado, né? Então, da forma que a Naranda falou, eu fiquei muito emocionado de verdade. Eu já estou aqui pensando aqui como que poderia ser. Eu nunca fui na aldeia dela, mas um dia ainda vai ter essa oportunidade de eu poder ir também, de poder chegar, encontrar com um parente, pitar um putinguá, encontrar você, todo mundo, encontrar os mais anciãos também, entender realmente o que acontece, porque o não indígena, ele precisa entender que cada região, cada aldeia tem as dificuldades que pode ser, dependendo da situação, pode ter bastante diferença. Aqui, a nossa maior luta aqui pelos Guarani, pelos territórios, pelo o espaço mesmo, que estamos sendo esmagados pela grande metrópole aqui no estado de São Paulo, né? E lá é um ataque mais direto. Então, tem bastante coisa ali que... De um lado é o concreto que esmaga e de outro é a colheitadeira de soja, né? Que destrói. Né? Então, é essa parada aí que vem aí, né? Tipo, a Naranda, igual ela tá falando aqui, tem várias formas de denúncia e ela encontrou através do ferramenta, assim como eu também, a ferramenta mais forte que ela teve contra os não indígenas é através da música, e preconceito a gente vai passar sempre. É importante sempre manter o nosso Nhanderecó, nosso modo de vida, e aqui também em São Paulo não foi muito diferente. Quando comecei a apresentar minhas primeiras músicas também, os caras falavam, mas vou fazer um rap, cara, você é indígena, mano. Na época nem era indígena, os caras falavam, você é índio. Índio pra mim, os caras falavam, índio pra mim é tudo igual. Índio vagabundo ali é tudo vagabundo. Índio é tudo vagabundo. Só que a gente tem que entender que são várias etnias, são várias línguas, depende de cada situação também o que acontece, tudo. E a primeira vez que eu fui me apresentar também, o pessoal falava, mas você faz um rap, mano. Você não deveria fazer a dança da chuva? Sempre esse papo, né? Essa eu já ouvi muito também. Sempre esse papo. Fiquei na minha, olhando, daqui a pouco cheguei na apresentação, os caras entrou na batalha. Aqui é papá, aqui da Zona Norte, nós os caras do corte. Aí chega uma hora assim que a gente começa a fazer uns refrão meio que direcionado, pensando na futura geração, nas aldeias, de Anderu. A gente não precisa gritar. A gente não precisa gritar para as pessoas ouvirem. Basta você saber controlar a situação ali. Se tiver alguém gritando e você querer gritar mais alto que ele, já perdeu já. Então, isso que a gente aprende na nossa cultura. A gente mantém a calma, a gente observa, a gente respira, a gente fala com calma. Porque cada canto é um canto, cada lugar é um lugar. E cada momento tem suas situações. Então, eu ainda estou na fase de aprendizagem também. Minha mãe, uma grande liderança aí, é igual a madrinha está falando, eu estou trabalhando esse meu mundo espiritual, estou deixando quieto de lado tudo que está acontecendo de negatividade, e eu apoio muito essa galera também. Tem muitas pessoas não indígenas que vêm para dentro do território que realmente chega para fortalecer, e eles não querem nada em troca. Agora, os outros que vêm com celular, tirando foto, falando, olha, pá, não sei o quê, cuidado, rapaziada, muito cuidado com essa galera também. É só isso que eu deixo aí. Dali. Nando, vamos fazer a tua, né, tua visão também, trazer isso. Eu vou muito em conta do que os parentes falaram em relação às lutas, né? Enquanto em 2021, quando eu fui para Brasília,
eu descobri que tem vários povos indígenas que têm lutas diferentes da minha, né? Porque a gente vê assim, nós indígenas, nós somos unidos, né, em prol de toda a comunidade, mas cada comunidade tem sua especificidade, cada comunidade tem seus problemas que são diferentes do meu. Mas eu não posso pensar só no meu, eu tenho que pensar também no meu parente. Então, eu hoje em dia digo que eu não sou um artista choclen, um cantor só choclen, eu sou um cantor indígena. Então eu canto hoje, defendo o meu povo porque é a realidade que eu vivo. Mas eu quero levar isso para o meu futuro também, para outros povos indígenas, outras lutas, outros territórios que também têm a necessidade de ter a voz ampliada, né? Então, o meu trabalho, ele vai muito em conta disso, né? Como semana que vem eu defendo o meu TCC, que é um livro de fotoreportagem sobre a viagem para Brasília, que é a música Resistência, né? Então, eu trabalho justamente tudo a mesma coisa, assim, porque é uma necessidade que a gente tem de contar a história do povo, né? Meu povo choclen sofre muito preconceito. E o preconceito é muito por conta do não conhecimento, né? Eu vou citar um exemplo bem rapidinho, só pra gente terminar. Eu tava numa carona com um rapaz que estudava na mesma universidade que eu, e ele morava numa cidade vizinha. E ele conversando comigo, e ele falou, tá, mas como é que tu é indígena, que legal, como é que é esse negócio do salário de vocês? Como é que recebe o salário? Tu nasceu, tu já ganha, o bolsa indígena? Eu disse, cara, que bolsa indígena? Se é isso, tô me devendo uma grana, porque não sei nesse negócio. Eles, cara, eu tenho 26 anos, e há 26 anos eu sei que vocês recebem um salário do governo e tal. Eu disse, então tá, cara, tu mora a 10 quilômetros da terra indígena. Por que tu nunca pegou no teu carrinho e foi lá conversar com o pessoal e ver qual que é a realidade? Aí sabe o que ele falou pra mim? Capaz, eu não posso ir lá, eu tenho medo. Se tu ir lá, eles matam nós. Então essa é a visão do cara que mora do lado de uma terra indígena. Então nossos vizinhos, eles têm medo de nós, porque eles já são criados desde pequenininhos sabendo que lá na terra indígena é perigoso. Entendeu? Então já vem de um crescimento, já vem de uma educação. Ali nós sofremos preconceito por causa disso. As pessoas não conhecem a nossa realidade. Então hoje, com as mídias, com as músicas, com a gente sendo referência, por exemplo, na cidade teve o primeiro indígena vereador na Câmara, do presidente da Câmara. Então a gente está ocupando os espaços, tendo visibilidade, então as pessoas estão aprendendo a respeitar, vamos dizer assim. Mas não é assim, né? Quando acontece alguma coisa na nossa terra indígena, cara, que bomba de comentário no Facebook, de tipo, até de políticos, né? Eu falo isso abertamente, não tenho medo, porque tem a gravação lá do político lá, acho que é o Gessé, se não me engano, deputado, assim, falando, pô, os indígenas usam blusa da Lacoste, ou iPhone, indígena de iPhone, não sei o quê. Não, mas isso aí tem assim, não é por nada. Eu sei, que eu estou estudando, eu sei também. Isso é ele tentando deslegitimar a gente como indígena para a gente não possa ir atrás dos nossos direitos. Então, se você não é indígena, você não vai atrás do direito. Então, então não existe mais indígena em Santa Catarina. Por quê? Porque eles não querem mais que a gente tenha retomada, eles não querem que a gente ocupe os espaços. Então, eu sei que isso aí é uma jogada, né? Mas a gente acaba sofrendo isso. Então, existe o preconceito no Brasil, existe o crime também de racismo e coisa, mas até onde isso vai? Né? Até onde eu posso pegar meu celular e qualquer coisa da minha comunidade, quando eu olho no Facebook declarações preconceituosas, racistas, e ali não existe? A internet ela é um mundo sem lei? Não é? Então nós como indígena, eu como jornalista, estudante de jornalismo, estou estudando justamente para isso, para dar visibilidade e buscar, assim como temos indígenas formados em direito, tem indígenas formados em outras áreas, também para, né, ajudar a nós a entender esse mundo e nos defender, né? E da mesma forma, como a Narandá falou muito bem, hoje nós não estamos mais com as nossas armas e a nossa caneta. Isso se repete muito no mundo indígena, eu acho, porque eu já vi várias vezes pessoas falando nesse sentido. Hoje nossa é o caneta e papel para cantar. É a caneta fazendo documentos, é a caneta nos encontrando. Então, tudo a caneta é simbólico, no caso, né? Mas a gente tendo essa união, acho que o povo unido e também tendo conhecimento, a gente pode, né, trabalhar e mudar a nossa realidade. Eu acho que é isso.
E muita música para vocês, né? Muito muita rap, música. muita música, muito trabalho aí. Vamos seguir tocando adiante a cultura. Finalizamos em grande estilo, né? No ritmo, ó, a videocast a gente vai olhar para a câmera aqui, ó. Vamos olhar para a câmera aqui, ó. Nós, né? Aí nós temos aqui a estrutura toda, já está sendo editada. A gente não está acostumado com o videocast, eu estou Não. acostumado mais a estar do lado de lá da câmera, não do lado de cá. E dizer que no Ritmo e Poesia das Vozes Indígenas do Brasil é o primeiro, vão ser 2 episódios, é o primeiro videocast do coletivo Catarse, né, dentro do programa Decola Hip Hop, RS, tá? A gente está conversando aqui com o Nando Choclen, com a Narandá, MC Narandá, e com o Tchondaro, né? O pessoal aí veio trazer um pouco, a gente mostrou um pouco da música deles também, contaram bastante história. Vai ficar online, aberto isso daí, assistam. Eu sou a apresentação de Gustavo Turque e Marcelo Kogo, que também fez a produção. Eu faço também a parte técnica do som. E aqui atrás da câmera, né, atrás da câmera tem o Verachunu, que é um cineasta indígena também, Guarani, aqui da região aqui de Porto Alegre. E Billy Valdez, ali nas picapes do audiovisual, fazendo os cortes em real time. E depois a gente vai finalizar isso para botar no ar, tá? Uma satisfação. Valeu. Obrigado a vocês aí, tá? Vocês, Ananda, a Narandá, desculpa, e Tchondaro. Obrigado, Nando. Valeu, tá? Um abraço e curta o segundo episódio aí que já vem na sequência.